Continuando aqui com a nossa matéria, nesse bloco a gente já vai trabalhar não mais o Instituto da Representação, tá? Nós trabalhamos no bloco anterior. Agora a gente passa a estudar as causas extintivas da punibilidade em se tratando de ação penal privada. Então anotem aí, por gentileza, do caderno de vocês, item 11. Item 11, causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Item 11, causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Olha, eu não tenho aqui como objetivo esgotar e estudar todas as causas extintivas da punibilidade. As causas extintivas da punibilidade constam lá no artigo 107 do Código Penal, e lá é muito mais estudado por vocês dentro da seara do direito penal. Dentro da seara do direito penal se estudam todas essas causas que extinguem a punibilidade. O que nós vamos estudar aqui no processo penal é apenas e tão somente algumas das causas constantes no artigo 107. Causas estas que geram a extinção de punibilidade quando se tratar de um crime de ação penal privada. Outra observação importante é que, tomem cuidado com isso, essas causas que nós vamos passar a estudar a partir de agora, salvo a decadência lá que tem algumas peculiaridades, vamos dizer mais à frente, só se aplica para quais ações penais privadas? Só para a ação penal exclusivamente privada e para a ação penal personalíssima. Estas cláusulas que nós vamos estudar a partir de agora não se aplicam, tomem cuidado com isso, para a ação penal privada subsidiária da pública. Entendam, quando nós classificamos a ação penal privada, nós classificamos ela em 3 espécies. Eu falei com vocês o seguinte, nós temos a ação penal exclusivamente privada, que cabe à vítima propor a queixa-crime ou seu representante legal, e ela admite sucessão processual. Nós temos também a ação penal privada personalíssima, qual seja, somente a vítima pode propor a ação penal, não admite sucessão processual. E por fim, terceira espécie, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Só para a gente rememorar como é que funciona esta espécie de ação penal. O Ministério Público deixa de agir no prazo legal, deixa de agir quanto ao oferecimento da denúncia, quedando-se inerte. O Ministério Público nada faz no prazo em que ele tem para oferecer denúncia. Nesta hipótese, surge a possibilidade de a vítima propor a ação penal. Surge a possibilidade da vítima realizar a queixa-crime. E aí nós estamos diante do que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. Mas entendam, a natureza jurídica dessa ação continua ainda sendo pública. E se a natureza jurídica dessa ação ainda continua sendo pública, os regramentos jurídicos a priori aplicáveis a elas são da ação penal pública. Isso significa dizer, portanto, que estas cláusulas extintivas de punibilidade, que a gente vai passar a estudar a partir de agora, não se aplicam a elas, tá? Tomem cuidado com isso. Essas cláusulas extintivas da punibilidade só se aplica para quais ações penais privadas? Ação exclusivamente privada e ação privada personalíssima. Ação penal pública subsidiária, ação penal privada, subsidiária da pública, não. Tranquilo? Nós vamos estudar mais especificadamente 4 causas extintivas da punibilidade. Nós vamos estudar a decadência, vamos estudar a renúncia, vamos estudar o perdão e vamos estudar a perempção. São essas 4 as cláusulas de extinção de punibilidade em se tratando de uma ação penal privada. E eu vou dividir em bloco para ficar mais sistematizado para vocês. Cada bloco aqui, cada vídeo, eu vou tratar de uma dessas espécies. Vou começar com a decadência, depois faço um outro bloco
trato da renúncia, faço um outro bloco, trato do perdão, desculpe, e por fim trato da perempção, ok? Então vocês já anotaram aí no caderno de vocês e tem 11 cláusulas ou causas extintivas da punibilidade na ação penal privada. Anotem 11.1 decadência. 11.1 decadência. A primeira causa extintiva da punibilidade aplicável, e aqui tomem cuidado, tanto ao direito de queixa, ou seja, na ação penal privada, como ao direito de representação, é o instituto da decadência. Então, a decadência, ela se aplica para qual tipo? Se aplica para a ação penal privada, porque ela está umbilicalmente ligada ao direito de queixa, mas tudo que eu disser aqui para vocês também será aplicável ao direito de representação. Então a decadência se aplica tanto à queixa como ao instituto da representação. E como é que nós podemos conceituar o que é decadência? Decadência, senhores, nada mais é do que a extinção da punibilidade em virtude do decurso de determinado lapso temporal. O Código, em determinadas hipóteses, diz que você tem que realizar a ação penal através da queixa-crime, ou diz que você tem que realizar a representação. Mas ao mesmo tempo em que ele assim o diz, ele estabelece um prazo para você assim o fazer. E se você não fizer neste lapso temporal prescrito no Código de Processo Penal e também lá no Código Penal, haverá o que nós chamamos de extinção da punibilidade pela decadência. E qual é esse prazo? De onde a gente extrai esse prazo? Lá do artigo 38 do CPP. Peguem o artigo 38 do CPP e vamos fazer a leitura do mesmo aqui. Olha o que diz o artigo 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não a exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Essa parte final aí eu explico depois, porque vai gerar um outro problema, tá? Então vamos aqui nos ater apenas a esta parte inicial do artigo 38, que diz: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa se não o fizer no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato criminoso. E aqui, senhores, várias observações eu tenho que fazer com vocês. Primeiro, já sabemos qual é o prazo. Em regra, tomem cuidado, em regra, o prazo é de 6 meses. E é de 6 meses em se tratando de um prazo tipicamente penal. Olhem, isso influencia em causa extintiva da punibilidade. A despeito de constar dentro do Código de Processo Penal, é um prazo tipicamente penal. E se é um prazo tipicamente penal, como é que você vai contar ele, meu filho? Você vai contar na forma do artigo 10 do Código Penal. E qual que é a grande importância prática disso? Inclui-se o dia do início e exclui o dia final. Não é como prazo processual, onde eu excluo o dia do início e conto o dia do final. Não, aqui é ao contrário. Eu vou excluir o dia do início e vou excluir o último dia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Ó. Suponha que você foi vítima de uma calúnia hoje. A calúnia é um crime de ação penal privada, pelo menos em regra, tá? Então, você foi vítima desse delito de calúnia. Você tem o prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa-crime. Hoje é dia 13. Se hoje é dia 13, o prazo de 6 meses, e ele é o prazo de decadência, e, portanto, contado na forma do Código Penal,
quando é que vai acabar seu prazo? Você vai incluir o dia 13. Então vai ser necessariamente o dia 13 e você vai excluir o último. Então basta ser contado o dia 13, vai até o dia 12, deixa eu ver, 6 meses de março, vai até do dia 12 de novembro. No dia 12 de novembro vai haver a extinção da punibilidade em virtude da decadência. Porque eu incluo o dia do início e excluo o dia final por se tratar de prazo de direito penal, tá? Segunda coisa, por ser um prazo penal, é um prazo fatal. Por ser um prazo penal, é um prazo improrrogável. E o que isso significa? Não existem causas suspensivas, não existem causas interruptivas. Causas suspensivas, interruptivas, se estudam lá no Instituto da Prescrição. Aqui na decadência não. Na decadência o prazo é fatal, o prazo é improrrogável. Imagina no nosso exemplo que lá no dia 12 de novembro seja sábado. Imagine que lá o dia 12 de novembro seja domingo. Imagine que o dia 12 de novembro seja feriado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que adiantar e protocolar a sua queixa-crime no dia útil anterior. Se você deixar para esse feriado, o prazo não se prorroga para o próximo dia útil, não. Por quê? Porque essa prorrogação é típico contagem no prazo processual. E aqui o prazo é penal, tá? Então tomem cuidado com isso. Por se tratar de causa extintiva da punibilidade, o prazo é penal, razão pela qual você vai contar na forma do artigo 10, incluindo-se o dia do início e excluindo-se o dia do final. Não havendo interrupções, não havendo causas suspensivas e não se prorrogando para o próximo dia útil, tá? Até aqui tranquilo? Beleza. Outra observação que eu tenho que fazer com vocês é o seguinte: quando é que começa a contar o prazo de 6 meses? Qual é o marco inicial do prazo de 6 meses? O artigo 38 ele já falou isso. Ele diz o seguinte, ó: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. O marco inicial, portanto, do prazo de 6 meses não é a data do crime, é a data em que se souber quem é o autor do fato criminoso. Imagine, por exemplo, você é vítima dessa calúnia, e essa calúnia é feita por meio de internet e o cara tá lá, ele utiliza uma página fake, nem é o sujeito. E aí começa a abrir o prazo de investigação dessa calúnia, tá? Não é a partir de hoje, que hoje foi o fato criminoso, que começa a passar os 6 meses, não. É a partir do momento em que se descobre quem é o autor do fato criminoso. Pelo menos em regra, o prazo de 6 meses tem como marco inicial qual? O dia em que se souber quem é o autor do fato criminoso, e não o dia do fato. E olha que interessante. Em razão disso, podem perguntar para vocês o seguinte, é possível que exista prescrição do crime e não ocorra decadência? Vou repetir. É possível que exista prescrição do fato criminoso e não ocorra decadência? Aí você pode estar se pensando, não tem como haver isso não. O prazo de decadência é de 6 meses. O prazo mínimo de prescrição, previsto na legislação criminal é de 2 anos. Previsto lá na legislação especial, na lei de drogas, no Código Penal 3, né? Então, não há que se falar em possibilidade de haver prescrição sem haver decadência, porque o prazo de decadência é menor, certo? Certo, caralho, e aí você errou a questão. Eu acabei de falar com vocês o quê? Quando é que se inicia o prazo decadencial? A partir do momento em que eu tenho conhecimento de quem? De quem é o autor do fato criminoso. Pode ser
que se descubra ou não. Pode ser, portanto, senhores, que ocorra a prescrição do fato delituoso e não se sabe a quem que praticou a calúnia contra você. Só descubra posteriormente. Neste caso, o que ocorreu? A prescrição ocorreu antes e não ocorreu decadência. Porque só pode ter decadência se eu souber quem é o autor do fato criminoso. E vai extinguir a punibilidade da mesma forma. Você não vai conseguir processar esse sujeito. Mas você não vai conseguir processar esse sujeito em virtude da prescrição e não através do Instituto da Decadência. Conclui-se, portanto, que é perfeitamente possível, sob o aspecto prático, que ocorra uma prescrição sem que ocorra uma decadência, desde que a prescrição ocorra antes de se saber quem é o autor do fato criminoso. Tranquilo? Uma última observação que eu quero fazer com vocês é em relação à parte final do artigo 38. Olha o que diz a parte final do artigo 38, que está falando do marco interruptivo. Ah, desculpem. Só antes, eu falei que é 6 meses a contar do conhecimento do fato delituoso. Isto é a regra, tá? Porque se você pegar o Código Penal, mais precisamente, lá no artigo 236, que está tratando de qual crime? De induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, é o caso em que eu falei com vocês, lá da ação penal privada personalíssima, tá? Só a vítima pode propor a ação. E olha o que diz o 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. E aí vem o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, o artigo 236 é um típico exemplo de exceção quanto ao marco inicial da contagem do prazo de queixa. Por quê? Porque aqui eu não vou contar do dia em que eu souber quem é o autor do fato criminoso, porque o Código Penal exigiu o trânsito em julgado da sentença. Então, só há que se falar no início do prazo de 6 meses, quando transitar em julgado a sentença no âmbito civil que anulou esse respectivo casamento, tá? A regra é 6 meses a contar da autoria do fato criminoso. Primeira exceção, artigo 236 do Código Penal, aonde o prazo é contado do trânsito em julgado. Tranquilo? Aí podem ser que te façam a seguinte pergunta: no que constitui a denominada decadência imprópria? No que constitui a denominada decadência imprópria? Aonde que vocês encontram essa denominada decadência imprópria? Na parte final do artigo 38 do Código de Processo Penal. Nós estávamos lendo o artigo 38 e ele falou que o prazo de 6 meses é contado a partir de quando, em regra? De quando se souber quem é o autor do fato delituoso. Mas a parte final fala assim, ó. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, ou, no caso do artigo 29, no dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Do que essa parte final aqui está tratando? Do denominado crime cuja ação penal é privada, subsidiária da pública. Imagine a seguinte hipótese. Você foi vítima do crime de furto. O crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Então o Ministério Público vai agir independentemente da sua anuência. Mas nós sabemos que o texto constitucional falou que se o Ministério Público for omisso, se o Ministério Público nada fizer no prazo legal, é possível que a vítima ofereça queixa-crime. Então, em se tratando da vítima, em se tratando do ofensor, do autor do delito, se ele estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para denunciar. Se ele estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias para denunciar.
chegou o inquérito no MP, o cara estava solto, passou os 15 dias e o Ministério Público não denunciou. Nesta hipótese, surge a possibilidade da vítima propor a queixa-crime. E a vítima pode propor a queixa-crime, e qual que é o prazo decadencial para ela assim o fazer? A contar do término do prazo do Ministério Público. Então, a partir do 16º dia, eu começo a contar 6 meses. E a vítima poderá propor, dentro do prazo de 6 meses, a queixa-crime, aplicando-se o instituto da ação penal privada subsidiária da pública. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, no início da sua explicação, você falou o quê? Você falou que as causas extintivas de punibilidade que a gente está vendo a partir de agora só se aplica nas ações penais privadas. Quais ações? Ação exclusivamente privada e ação personalíssima. Você falou que não vai aplicar nas ações penais privadas subsidiárias da pública. Por isso que o instituto é denominado de decadência imprópria. Por quê? Porque existe sim a decadência do direito de propor a queixa-crime subsidiária no prazo de 6 meses a contar do esgotamento do prazo do Ministério Público. Mas é uma decadência imprópria. Por que é uma decadência imprópria? Porque não vai gerar a extinção da punibilidade. A ação poderá continuar ter o seu tramitar por parte do Ministério Público. O Ministério Público, se passou 6 meses e a vítima assim não fez, ou se até passou os 15 dias e a vítima ainda não protocolou a ação, ele pode protocolar a denúncia. Por quê? Porque essa decadência é denominada de decadência imprópria. Então, senhores, decadência imprópria nada mais é do que a perda do direito de queixa na ação penal privada subsidiária da pública. Entretanto, tal fato não faz com que se extinga a punibilidade, pois é um crime de ação penal pública. E se é um crime de ação penal pública, todo o regramento da ação penal pública deve a ele ser aplicado, tá? Então, o que nós vimos aqui nesse primeiro vídeo? O Instituto da Decadência. O que é decadência mesmo? Decadência é a perda do direito de oferecer queixa-crime, é a perda do direito de oferecer a representação em virtude do decurso do tempo. Qual o prazo? Em regra, 6 meses a contar da autoria do delito. É um prazo de direito penal, tá? Saibam, portanto, que a regra de 6 meses a contar da autoria, mas tem a exceção do artigo 236 do CP, aonde se conta não da autoria, e sim do trânsito em julgado da sentença civil. E, por fim, nós temos que saber o que é decadência imprópria, qual seja, aplicável na ação penal privada subsidiária da pública, onde a vítima não propõe a queixa-crime no prazo de 6 meses, mas mesmo não propondo, ela não mais pode assim o fazer, mas isso não significa que haverá a extinção da punibilidade pelo Instituto da Decadência, tá? Vamos anotar isso no caderno de vocês. Número 11, vocês já anotaram, causa extintivas de punibilidade na ação penal privada, aí põe aí, ó, 11.1, 11.1. Decadência, 11.1, decadência. Se quiserem colocar onde está o Instituto, ó, artigo 107, inciso 4º do CP, artigo 107, inciso 4º do CP, e artigo 38 do CPP, e artigo 38 do CPP. Aí escrevam abaixo. A decadência é uma das causas extintivas da punibilidade, aplicável ao direito de queixa-crime, e ao direito de representação e
ao direito de representação em virtude do seu não oferecimento, em determinado lapso temporal. Ponto parágrafo. Prescreve o artigo 38 do CPP, que em regra, a decadência ocorrerá no prazo de 6 meses. A contar do conhecimento da autoria do fato criminoso. Do conhecimento da autoria do fato criminoso. Salvo na hipótese do artigo 236 do CP, onde o prazo inicial é do trânsito em julgado, da ação civil que anulou o casamento. Ponto parágrafo. O prazo de decadência é de direito material. Devendo assim ser contado na forma do artigo 10 do CP. Tratando-se de prazo fatal, improrrogável, não admitindo hipóteses de suspensão e interrupção. Tratando-se de prazo fatal, improrrogável, não admitindo hipóteses de suspensão e interrupção. Ponto parágrafo, última coisa para a gente anotar. Decadência imprópria é um instituto aplicável na ação penal privada subsidiária da pública. Pois o prazo de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime, é contado do dia em que se esgotar o prazo do MP para a denúncia. Onde a vítima tem 6 meses para propor a queixa-crime. Ponto, continue na frente. Caso a vítima perca tal prazo, haverá a decadência imprópria. Ou seja, a vítima não poderá propor a queixa-crime. Mas não haverá a extinção da punibilidade.
pois trata-se de crime de ação penal pública. Pois trata-se de crime de ação penal pública. Beleza? No próximo vídeo, a gente trata da segunda causa extintiva da punibilidade, que é a denominada renúncia. Beleza?